gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. Nessa temporada estamos estudando um tema incrível, gente, extremamente necessário, importante, permeia toda a Bíblia, na verdade é o centro da Bíblia, né? Adoração, a quem vamos adorar? E aqui o subtema está bem interessante, de volta ao altar. O que ao longo da Bíblia esse altar representa? A gente percebeu no episódio anterior que Adão e Eva perderam, né, essa relação pessoal com Deus, o relacionamento foi rompido, né? E o que Deus fez para restaurar esse relacionamento, né? Para poder garantir a eles de novo acesso à graça, ao perdão, à intimidade, à confiança, né? De relacionamento de confiança com Deus mais uma vez. Eu queria agradecer você que está acompanhando essa nova temporada. A gente está tendo a alegria de poder receber aqui mais uma bancada especial de jovens, de líderes, gente que está aí fazendo um trabalho lindo na sua igreja local, usando seus dons, seus talentos. Apesar da correria do tempo, do estudo, do trabalho, família, estão aí focados em servir a Deus, em servir outras obras de Deus. E o último episódio foi uma bênção e estou aqui com eles mais uma vez. E eu queria aqui agradecer a Deus pela vida dele, gente. Ele é engenheiro, diretor de jovens da Igreja do Hermelino Matarazzo, um cara que tem grandes responsabilidades fora da igreja e na igreja mais ainda. Ele é casado com... É o pecado agora. Mainara! Eu conheci essa mulher. Esse cara, ele ama a Bíblia. Sabe por quê? Ele diz assim, ó, pastor, eu aprendi uma coisa, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Pensa no marido obediente. Mainara, você é uma bênção, tá bom? Tô brincando, aqui é um casal muito especial, dedicado na obra de Deus. E também ele tá aí atuando no Ministério Jovem na igreja local. Fui participar de um retiro espiritual no início do ano com ele e foi uma bênção, foi ali um momento bem especial. E é um prazer te receber aqui mais uma vez, tá? Ednelson, bem-vindo aqui ao nosso podcast No Contexto. Muito obrigado, pastor. E muito obrigado também por lembrar da Mainara. Olha, eu falei pra ele, viu? Tá, vai se redimir agora aqui, ó. Um beijo, meu amor. Sigam nós, né, da Igreja de Hermelino Matarazzo nas redes sociais. Tá aqui disponível para vocês. Um abraço pra galera de lá, né? Hermelino Matarazzo, é top demais. Beijo e abraço para todos que estão da equipe jovem e também de todos os membros da igreja, né? Amém? Sensacional. Estamos aqui também com a Sofia. Sofia, inteligentíssima. Vocês já viram aí no episódio anterior, né? Semana passada. Sensacional. Sofia, ela é mídia dos jovens da Vila Alpina. Tudo que tiver de postagem, já chama a Sofia, tá, gente? Ela tá no Instagram dela ali, já pode mandar mensagem que vai chegar pra ela. Tem 17 anos e vai ser psicóloga. Eita benção, hein, Vixe, cara? Maria. Vai ser uma benção. Imagina a psicóloga com a palavra de Deus. Você é louco, vai ser benção Eita, demais. glória. Tá? Bem-vinda, Sofia. Você é uma benção, tá? Bom, Obrigado. muito obrigada pela recepção. E a gente tá aqui também com um amigo Virdes, que tem 26 anos, é TI, é da Vila Matilde e também é um missionário de Deus. Amém. E tá solteiro. Olha aí! Rapaz. Solteiro. Olha o Instagram do cara aí, tá aparecendo agora aí, viu? Tô descansando. Natural de Natal, Olha lá, viu? olha o Instagram dele lá, isso aí, ó. Vai compartilhar no meu Instagram mesmo. Né? Ó lá, tô compartilhando. Ajuda, ó, produção, ajuda aí, ó. Tá compartilhando o negócio. Pode seguir, pode seguir. Vamos lá, Ô, gente. bicho, você foi missionário aonde aí? Eu fui missionário lá num país chamado Egito. Não sei se vocês conhecem. Da hora, é bem ali, né? Aqui do lado. Umas 20 horas de viagem resolve. Nada que umas 20 horas de viagem não te leve lá. Mas Que da hora, cara. 1 ano e 2 meses por lá, né? Isso é como missionário aqui, né? Tá Eu cuidando de sou alguns missionário projetos. onde Jesus me mandar, né? Aqui na minha casa. Daqui a pouco também eu volto pros outros lados do mundo lá. Vamos. É isso aí, ó. Onde o senhor mandar. E aqui, rapaz, Ó. eu esperei por esse momento. Viu? Olha aí. Porque toda vez que eu venho aqui no podcast, quando eu sou apresentado por ele, ele fala, olha, é o árabe. Aí eu fico assim, e não combina, tá? Não combina nada. Aí fala em árabe aí, fala alguma coisa. E não combina nada, né? Aí eu tô esperando Dá por uma esse momento. saudação pessoal em árabe, cara. Sério? Bom dia, sim. É, toda vez que eu venho aqui... cumprimento natural, assim, como é que seria, assim? Só um contato. Toda vez que eu venho aqui, ele pede, mas Vai, vamos lá. Só uma coisinha básica, né? É. Eu vou dar um oi É? e um bom dia, tá? Tá, ok. Assalamu alaikum, sabah al-khair. Ah, isso é muito isso aí. fácil, cara. Você até uma falaria. Tranquilo, super compreensível. Demorei 40 anos pra entender um bom dia lá. Que da Errei hora. muito. Mas vamos lá, ó. Da hora.
Eu tô aqui com ele. Rapaz, o cara é natural. Sabe da onde? Diga aí. Vou falar até lento, tá? Luzilândia. Aê, meu! Olha, um abraço pra todo mundo de Luzilândia aí que tá assistindo. E ele é o pai. O nome dele é Fabrício, mas ele é pai também do Fabrício, mais conhecido como Fabricinho. Muito criativo, né? Isso, com certeza. Eu queria pôr. Um dia eu vou pôr o nome do meu filho, do meu nome, né? Virtus. Aí você não gosta dele. Mas não Aí- sei, aí- mas aí- não sei aí- se é a minha Bíblia, futura né, esposa vai deixar, né? Ó, Não, tem que, né? claro, pela Tem fé, que isso ver, aí, né? pela Ou fé. senão eu vou lá só registro. Não pode fazer isso. Não vou fazer uma coisa dessa, não. Mas vamos lá, ele é esposo da Aline, Isso, Perfeito. com 2 N's. com certeza. E aí, ó, ele é o fera aqui, o líder dos jovens que anima essa associação aqui, faz tremer, faz tudo aí. Pastor Fabrício Leão. Top demais, Vides. Isso é demais. O cara é Bíblia, viu? Quando vides O o abominável. abominável. Procurem aí, quando vídeos abominável. Qualquer dia eu falo isso aí. Jesus quem falou isso aí, viu? Isso é só Bíblia esse cara. Muito bom estar com vocês aqui, Vides. É uma benção, tá? Deus te abençoe aí. Valeu, Ednelson, por aceitar o convite mais uma vez. Estamos em mais uma semana, né, Sofia? Sofia, sabedoria, né? Sofia. Sabedoria, é. Tá vendo aí, ó, cara? É outra. Sofia. O nome da minha já fala que é sabedoria, né? Benção demais, hein? Deus abençoe vocês, tá? Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, tá aí, tá bom? Não esquece, tá? Jovens Adventistas da PL. Tá os perfis também da galera aqui, na nosso GC. Mas acompanhe lá os batidores, os cortes da semana, tudo que tá acontecendo aqui ao longo do ano. Agora vai começar essa maratona aqui de preparação para a missão Caleb. Vamos continuar aí amando, anunciando, apressando e aguardando a breve volta do Senhor de forma ativa, servindo, abençoando quem está perto da gente. Sendo missionário, né, Vides? Do outro lado da rua. Né? Alguns querem ser missionário do outro lado do mundo, né? Mas é missionário do outro lado da rua não muda nada, É o né? aqui e É agora, uma né? frustração, né? Com certeza. É um grande erro isso. Então, seja missionário aqui, e se deixar para algum desafio maior, vá, porque Deus ele vai capacitar você, tá? E também esse conteúdo você acompanha aí no nosso canal do YouTube Paulista Leste, tá bom? Sempre liberado no início da semana para poder facilitar aí o seu acesso a esse conteúdo, sendo um recurso a mais. Temos vídeo diário, temos vídeo resumo da semana, temos também ele em áudio, tem em vídeo, e esse podcast se propõe a ser uma ferramenta a mais para te abençoar, te ajudar. Tem insights aí para você que gosta aí de estudar, de quer aprender mais a respeito da Bíblia através da lição da Escola Sabatina Jovem, tá bom? Ednelson, faz a oração pra gente aí, pede a bênção de Deus para nosso bate-papo agora aqui. Amém. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, abrimos a palavra e a sua lição. Que o Senhor possa nos abençoar, que fale a voz de Deus através de nós. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Tema da semana tá aqui, ó. Segundo episódio, o início do altar. Achei muito legal, né? Porque o tema da lição aí é adoração, né? De volta ao altar. E a gente percebeu que houve esse rompimento, se afastaram. E o que a Bíblia fala sobre esse primeiro altar, né? Referência de um altar aí na Bíblia, o que isso representa na Bíblia também, isso é importante. E esse é o tema de hoje, tá bom? O texto eu vou ler aqui, também está no capítulo 3, eu recomendo ler o capítulo todo, e eu vou ler aqui a partir do versículo 20, tá bom? Ele começa ali a partir do verso 16 e tal, todas as consequências do pecado, etc, até o homem dizer que vai voltar para o pó de novo, e a partir do versículo 20 do capítulo 3 diz assim, ó: o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre, né? Como pecadores, né? Como pessoas que se afastaram de Deus. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim. Tá vendo? Mais uma advertência, restrição, mas que era uma proteção, né? Deus, para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formada. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Bom, a gente percebe aqui talvez uma das principais consequências, né, desse afastamento, desse rompimento, desse relacionamento, foi sair do ambiente, né, do lugar onde Deus havia construído, feito, entregue para eles. Agora vão, cultivem, é de vocês, tá bom? Só cuidem, é meu, mas eu dou para vocês.
E é interessante, né? Porque a Bíblia diz que eles foram expulsos, né? Deus colocou vestes neles e tal, e eles foram expulsos do jardim. E afinal de contas, né? O que essa expulsão gerou? E eu até queria começar aqui a partir dessa tirinha da semana, que foi bem legal também. E eu queria ouvir de vocês aí, qual foi a impressão que vocês tiveram, que mensagem a tirinha da semana já trouxe para vocês de cara aí. Um de cada vez para não causar tumulto. Vai de Sofia então, vai de sabedoria, Opa, vai de sabedoria. Vocês é. estão aí com dúvida aí, ó. Fiquei na dúvida. Bom, a volta de Jesus vai ser algo grandioso, né? E Jesus faz essa promessa há muito tempo, desde ali do início da Bíblia. E olhando a tirinha, eu vejo que nós precisamos nos preparar muito para esse dia, para esse grande dia. Porque vai ser um melhor evento para aqueles que acreditam em Deus. E aí, Deus ainda nos oferece um novo jardim, a eternidade, mas Ele ainda nos oferece o perdão. Ele ainda nos oferece a graça dele, que foi feita ali na cruz, foi derramada ali na cruz. Então, Ele oferece uma casa, e Ele ainda dá os meios para você chegar até essa casa. Uhum. Foi isso que eu entendi. Beleza. E aí, Vides, Ednelson? Olha, quando a Eva fala assim, né? Como assim, Adão? Haverá um Salvador que um dia nos devolverá o Éden restaurado? Aí isso me lembra assim, é que eu tô dos memes, né? Eu fico vendo meme assim bastante, assim. Eu fico até. Só que de pessoa que fica mandando meme pros meus amigos, né? Os Reels, e você, meu amigo que recebe meus memes, me responda sempre. Mas, lembra aquele meme, tipo assim, não sei se vocês já viram Calma, ele tem um plano, sabe? Quando você confia em uma pessoa específica, um líder, uma liderança, o pessoal fala muito isso no futebol também, pro treinador, calma. Então, alguma coisa deu errado? Calma. Tô no controle, velho. Ele tem um plano, né? E aí, me lembrou isso, que Deus tem um plano, né, pra esse feito aí, e uma coisa que me chamou a atenção foi a Eva segurando essa roupa, né, feita Folhas aí de folhas de figueira, que ela não tem roupa para isso que representa a humanidade, que por esse plano, por isso que vai acontecer no futuro, por ela própria, ela não tem roupa mesmo. Quem que tem é Jesus aí, que tá no final aí o manto da justiça trazendo para que ela possa entrar nesse evento. Muito bom. Ednelson? Sim, bem, já roubaram todas as minhas ideias. Cara, fala primeiro, quando fala assim, ó, já fala de início, entendeu? Eu já aprendi. Ele foi lá no final, ele foi pro meio, agora tu vai lá no começo. Olhando essa tirinha, né, além do que já foi dito aqui, tem ali a frase final, não tenho nem roupa pra isso. Também é um meme, né, bem conhecido hoje em dia, né, que eu não tenho nem roupa pra chegar neste lugar, principalmente na onde você vai levar a gente, né, pastor? Não tenho nem roupa pra isso. Isso significa o quê? Que Jesus nos reveste com o manto de justiça, não só para tudo que foi dito, também para que não nos sentimos nus perante Jesus Cristo. Eu acho que o cerne da tirinha é exatamente isso. Para que nós não nos sentimos nus quando entrarmos no Éden, que nos revestimos com o manto da justiça de Jesus. Ok, legal. Eu achei interessante aqui, né, para mim, o que mais me chamou a atenção foi o fato de, primeiro, Eva olhar pela mesa e não ver, sentir-se apta, né, ou contextualizada, né, ou a altura dessa restauração que Deus prometeu para nós, né, deste novo Éden, etc e tal, que eles haviam sido expulsos, né. Imagina voltar de novo, ter acesso de novo, voltar ao relacionamento que tinha antes, pessoal de novo. Então, olhando para si mesmo, eu não via condição disso. E eu achei, o que eu queria destacar é o fato de que Adão não tem a solução, né? Então, não é uma solução humana. Então, Adão, ele concluiu assim, eu não posso ajudar você não, viu? Eu sei que tô falando aí que a gente vai ser tudo restaurado de novo, então a gente vai voltar de novo. Mas tem que estar à altura, tá? E eu não posso ajudar. Então, as soluções humanas, a forma de Deus, a forma da gente resolver isso, não é de origem humana. O acesso que a gente vai ter novamente a Deus, ao trono de Deus, ao Éden novamente, é uma solução divina, é uma resposta divina. É a única forma da gente poder ter acesso de novo ao trono de Deus, ao trono da graça, e sobretudo à eternidade, né?
E eu acho muito legal isso, né? Porque quando o pecado chega, né, ele vem destruindo tudo, relacionamento, ambiente, saúde, não é? O mundo começa a viver nas intempéries, né? O solo começa a ficar duro, aí sai espinhos, não é? E a serpente já recebe uma sentença, tudo muda, não é? Mas Deus, ele promete restaurar tudo. Deus tem a solução para os nossos pecados, né? Para a nossa vergonha, para os nossos erros, né? E esse manto de justiça representa isso. Aqui o texto fala, né, que Deus cobriu eles, né? Obviamente, se ele cobriu com pele de animais, né? Deus teve que, né? Alguém teve que morrer, alguém teve que derramar o sangue, alguém teve que pagar o preço. Então, para o problema do pecado, Deus, mal o pecado tinha entrado no mundo, de imediato, cara, Deus já tinha solução. E esta é a única forma da gente poder de novo ter acesso à presença dele de novo, né? Eu queria até pedir ajuda aqui do nosso amigo bíblico, Virgis, né? Porque o texto fala... Nome bíblico, né? Cara, você é só Bíblia, cara. A lição começa falando que a gente foi exposto, né? Adão e Eva foram expostos, né? Conta também uma historinha aqui, enfim. Contextualiza a gente aqui na lição, Virgis. Vamos lá, né? Lição de domingo, acho que por padrão vem com história pessoal do escritor, perfeito? Uhum. E aí o coitado, né, nessa lição aí de domingo, tá falando que ele era monitor no internato. Ah, já começa o sofrimento por aí, né? Monitor no internato. Eu fui muito no internato. Você né? já foi? Fiquei 7 anos no internato. Eu nunca fui monitor, mas eu já não preciso ser pra saber, né? Pela experiência dos outros, mas vamos lá. Diz que ele foi lavar, né, as roupas dele ali na lavanderia, né? E deixou as roupas lá, tal, tirou da lavadora, colocou ali na secadora. E aí nisso ele tinha que fazer algumas coisas nesse período, né? E aí, coitado, foi lá e saiu. E quando voltou, cadê as roupas, né? Tinha acontecido alguma coisa, tal, e aí pra quem é monitor, que trabalha falando com os meninos, né, com o aluno e com o pessoal mais jovem, já pensa mais ou menos o que aconteceu, né? Alguém deve ter pegado esse negócio, né? Não vai sumir do nada. Não tem como, é impossível, né? Então, foi isso aí que ele pensou, e nessa história... Diz que levaram até a roupa íntima, né? Caramba! O cara roubar a cueca, bicho. Poxa, usar cara. a cueca do outro. Aí o outro cara, não sei não, né? Tava muito necessitado mesmo, não sei o que tá acontecendo, porque tem que ser maluco fazendo coisa dessa, mas vamos lá. E com essa experiência aí que o escritor teve, ele tava refletindo, né, sobre a gente, né? Sobre seres humanos. O que a gente é capaz de fazer pra gente se cobrir a si próprio com essas roupas, né? E como essa lição de domingo vem falando aí sobre expostos, né? O pecado nos expõe a uma nudez que por a gente não consegue se cobrir. Ao ser humano tentar vestir por si mesmo, né? Ao ser humano tentar vestir por si mesmo. A lição comenta que Deus não aprovou essa ideia quando o ser humano tentou se vestir por si mesmo. E a partir disso ele fez roupas para o ser humano. Eu acho que essa questão da ideia das roupas me faz lembrar a justiça, né? Essa é uma analogia. A roupa, a vestimenta. Peraí, ser humano, você vai fazer suas roupas? Mas você não tem uma justiça própria para isso. Eu tenho uma justiça específica para você, né? Que é todo esse contexto de Jesus Cristo, né? E então eu separei aqui também uma comparação, né? Entre essa justiça própria do ser humano e a justiça de Deus. Eu trouxe 2 versículos de Isaías. Quanto à justiça própria, Isaías, lá em Isaías 64:6, comenta que diz assim, ó, as nossas justiças do ser humano são como trapos de imundícia, né? Mostrando que qualquer tentativa humana de se justificar diante de Deus é insuficiente. Porém, em Isaías 61, versículo 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Amém. Só Deus pode nos cobrir com a verdadeira justiça que é Cristo. Sensacional. Fomos expostos, né? Com certeza. Mas tentamos, de alguma forma, né, ao longo da nossa vida, tentar cobrir, às vezes com atos de bondade, com uma vida até de serviço, com uma vida de boa índole, uma pessoa legal e tal. É legal, continue. Mas para salvação isso não serve, né? É igual aquele ponto das obras, né?
assim, o que vai me salvar exatamente? É as obras em si? Nunca vai. É a fé, mas como a fé está atrelada às obras, aí sim as duas são participantes. Mas se você olhar só para as obras, para aquilo que pertence o ser humano consegue fazer por si próprio, você não vai conseguir. Tem que precisar de uma mediação. Né? Sensacional. Bom, caminhando aqui ainda, eu queria até pedir a ajuda da Sofia, né? Porque parece que Deus ele providenciou uma solução. O que é essas roupas, né, que Adão e Eva tentaram usar? O que elas representavam? O que isso a gente pode tirar disso para nossa vida pessoal? Respondendo diretamente à morte de Jesus na cruz. Mas eu queria dar um contexto, assim, puxar alguns pontos, né? Que quando Adão e Eva caíram, foi muito difícil, né? Precisava de um outro plano, porque Deus amava os seus filhos, os seus 2 únicos filhos. E ele sabia de tudo que ia acontecer. Então, a História da Redenção é um livro muito bom, tá, gente? Estudem. Ele fala sobre o plano da redenção. Fala sobre a queda de Lúcifer, o que aconteceu com Adão e Eva. E ele puxa o plano da redenção, da salvação. E ele fala que Jesus, os anjos viram que Jesus estava no momento com Deus, estava conversando com o Pai. E que, às vezes, uma luz resplandecia dele. E que, pelo que eu entendi, supostamente, é que ele abraçava o Pai. E aí, ali naquele momento, eles estavam decidindo qual seria o plano, o que poderia acontecer. E eles decidem que Jesus teria que morrer numa cruz para que nós pudéssemos ser salvos, para que a gente pudesse ter a vida eterna. E aí... Caso o homem viesse a pecar, né? Isso. E quando os anjos descobrem que isso aconteceu, que Jesus teria que morrer, eles falam, não, isso não pode. Eu vou no seu lugar. E a gente faz no seu lugar, mas o Senhor não pode. Não pode. E aí Jesus fala que não. Tem que ser eu. Tem que ser o filho do Pai que precisa morrer ali na cruz. E assim vai acontecer nos planos, né? E ele fala ainda para os anjos, mas vocês vão precisar me dar um suporte. Não achem que, né? Que vocês não vão morrer, que tá tudo bem. Vocês precisam me dar um suporte. Hoje, o nosso manto, a nossa base para poder ir para o céu, para poder viver com Cristo, é aceitar que ele morreu numa cruz por nós. E carregar isso, e levar isso para a nossa vida. Tem um trecho aqui que até complementa um pouco falando sobre que nada podia acabar não, né? Nos trazer uma vida, resolver, a não ser a morte de Cristo numa cruz. Que é o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, pagou o preço pelo pecado da humanidade. Não simplesmente para que nossos pecados fossem perdoados, mas para removê-los completamente. É por isso que a morte de Cristo é o sacrifício perfeito e definitivo que substitui todos os outros. Ninguém poderia morrer no lugar de Jesus. E ele precisava derramar seu sangue por nós. E foi exatamente o que ele fez. Ele não simplesmente perdoa os nossos pecados, mas ele está tentando tirar isso e acabar com todo pecado e toda morte. Achei interessante demais essa sua fala em relação à questão das roupas, né? Porque se por um lado as roupas de figueira que nos deixam sempre expostas, nunca vai cobrir, nunca vão secar, né? Seja, são transitórias, né? As roupas que foram feitas para o pecado, né? Ou para o pecador, para cobrir a vergonha do pecado, elas representavam a justiça de Cristo, que era a única capaz de eram as únicas capazes de cumprir com que a ira de Deus que foi lançada sobre o pecado fosse literalmente apaziguada. Sim. Então, o pecado de Adão e Eva, que causava morte eterna, né? É o que diz a Bíblia. Somente alguém eterno, somente alguém que poderia conferir vida eterna poderia morrer no lugar de um pecador. Então, para receber toda a ira de Deus no lugar do pecador, somente Jesus poderia receber isso, né? Sim. E é por isso que a Bíblia chama de veste de justiça, porque, na realidade, as vestes representam
a vida de Jesus perfeita no lugar do pecador, porque você percebe isso desde o começo do Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecam, Deus dá a solução. Ok, qual a solução? Alguém tem que morrer por vocês. Ponto. E aquele cordeirinho representava Jesus, né? E morrendo no seu lugar, ele vai garantir a vocês não só vida, mas vida eterna. Por isso que não é só perdão de pecado, mas é solução do pecado. Ou seja, o pecado que Adão e Eva cometeram é pago e aí Deus faz justiça. Então, já que o salário do pecado é a morte, então alguém tem que morrer, eu morro e eu pago com a minha morte, né, com o meu sacrifício, o preço do seu pecado. E te dou uma nova chance. Estava nu, agora eu te cubro. Interessante demais, porque Jesus morre nu na cruz, né, cara? Sim, Então, e é interessante como a lição, bem no finalzinho ali, o que faz você pensar e refletir, né, todo o início da lição, diz assim, qual é a conexão entre o sacrifício e o amor? Para vocês, qual é a conexão? só se sacrifica quem ama. Então, é quase impossível você tirar, desconectar a ideia do sacrifício, né? Vindo de alguém que não tem interesse nenhum. Exatamente. Porque o sacrifício só é feito por quem ama. Acho que para mim essa grande conexão, né? É um ato de amor, né? Isso. Substituição, perdão. E até biblicamente falando, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. Então, desde o princípio, né? Desde o nosso pecado, Deus já sabia que ele teria que se sacrificar para salvar a nossa. E esse é o maior gesto de amor que a gente pode receber e pensar também, né? Gente, interessante, né? Porque esse é a primeira referência que nós encontramos um sacrifício sendo feito. Né? E ele é feito no Éden, cara. O primeiro altar, ele é levantado dentro do próprio Éden. Já pensou que loucura? É um negócio muito, muito estranho, assim, né? Um derramamento de sangue no lugar daquele, perfeito, né? É uma coisa assim, muito difícil de a gente imaginar e pensar, né? Mas ali é estabelecido o primeiro momento em que Deus declaradamente fala assim, olha, o pecado tem consequência, o pecado traz a morte e alguém tem que morrer, meu filho vai morrer por vocês. E é a única forma de eu poder salvar vocês. E isso depois começa, né, a acontecer, né? Achei muito legal aqui, né? Os altares são lugares de amor, adoração, sacrifício, compromisso e entrega, né? Tudo que Deus demonstrou plenamente no Éden. Então, Adão e Eva não teve que fazer nada, cara, para ser salvo. Eles não tiveram que... Não, eles tinham algum mérito para receber aquele sacrifício? Nenhum. Né? Que compromisso Deus era obrigado a ter com Adão e Eva depois de pecar? Depois de estar tudo orientado, ele sabia de tudo. Então, voltar a um lugar onde Deus se compromete. Olha, eu vou salvar vocês, cara. Vou morrer no lugar de vocês. E a maior declaração de amor que alguém poderia dar para alguém realmente é se sacrificando. Então ali, aquele altar tinha muita coisa envolvida. Com certeza. Muita coisa envolvida. Então era bem profundo o que Deus queria ensinar, né? Por isso que quando, toda vez, né, a gente vai perceber ao longo da Bíblia, altares sendo construídos, era uma lembrança, era uma memória do sacrifício feito por Deus lá no Éden. Que foi o primeiro altar, né? O primeiro altar levantado para lembrar o homem do que Deus seria capaz de fazer. Não, só ia comentar aqui dessa situação ali do que Deus proveu, do sacrifício e tal, que você falou que o homem tinha, né? Que o casal ali tinha, eles não tinham realmente nada, assim. Quando a gente se depara na história bíblica, a gente vê até alguns personagens que, por muito tempo, eles foram fiéis a Deus. Por exemplo, que é o exemplo 1, Salomão, o homem mais sábio, mas ele construiu uma conexão ali com Deus, tá, assim, fez coisas ali perante Deus que, assim, digamos, cria-se uma moral ou cria uma credibilidade com Deus, mas no Éden a Bíblia não relata sobre isso, né? Então foi bem no princípio, eles não tiveram pelo menos sequer esse tempo antes, uma credibilidade, não, foi logo no princípio de tudo ali, sendo que eles não tinham, digamos, essa credibilidade, né? E mesmo assim Deus proveu desde o princípio. Sensacional. E aí começa essa história do altar, né, Ginelson? A Bíblia começa a fazer referência de personagens bíblicos, começou a primeira referência aqui no Éden, né? Como é que foi essa história? O que esse altar representa? Ele está sempre vinculado a um tempo, né? O que esse altar deveria levar as pessoas a pensarem. O altar também representa a ação, não é uma coisa assim não é uma adoração abstrata, é uma coisa muito concreta, né? Exatamente. O que o altar representa na Bíblia? E o que essa história desses vários episódios na Bíblia
quer nos ensinar? Sim, a lição traz também, né, como título, tempo, pensamento e ação, né? E nos faz refletir também sobre a morte do animal ali no Éden. Como você lê a Bíblia ali, né, de maneira talvez até dinâmica, vamos dizer assim, né, que é aquela passada de olho vertical, você nem presta atenção que realmente morreu um animal ali. Uhum. Porque é tão en passant. E fez vestes, ok. E fez vestes, como é? Gênesis 3:21, né? Uhum. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva e os vestiu. Então, não está indicado na Bíblia, né? Ou tendo uma ênfase, um foco, uma E luz. Deus, né, pegou o animal, sacrificou o animal, chamou, olha agora aí, ó, para acontecer isso. Tira. Não tem essa parte, né? Não tem esse detalhe. E aí a gente não reflete na grandeza deste acontecimento. Estava ali Adão e Eva com Deus no Éden. Então, implicitamente, já tinha um altar ali, né? Exatamente. Então tinha um altar já no Éden. Aí depois começa a aparecer mais assim, especificamente, referências de altar, né? Mais elementos, né? Sim. Que referencia esses altares, né? E um animal morreu em favor do ser humano naquele momento. Sim. Né? A gente imagina que foi o cordeiro. O cordeiro que Cristo trouxe ali para morrer no lugar. Porque deveria ter morte. Uhum. Deveria ter o sacrifício. Sim. E aí morreu um cordeiro para os vestir. E por que para os vestir, pastor? Por que para os vestir? Porque realmente a folha de figueira não servia para eles. Uhum. E Sim. Jesus, vendo isso, assim como foi dito lá na primeira história, a roupa ela foi roubada para que alguém pudesse a vestir. E nos faz refletir. Temos que sacrificar, tirar de alguém para que nós possamos nos vestir devido ao pecado. Uhum. E isso daí é algo que a gente tem que construir e entender nas entrelinhas que a Bíblia nos traz, né? E também em Efésios 1:4-6, né, que tem um texto destacado aqui na lição, em vez disso, antes mesmo que o mundo fosse criado, ele planejou realizar uma intervenção em favor da humanidade caída. Então Jesus, Cristo ali, né, em conversa com Deus, já tinha planejado tudo. Quando a humanidade fosse caída. Antes do pecado existir, já havia um plano de Deus, né, como a Sofia já tinha falado, né? Já Exatamente. organizado para poder salvar o homem, né? Eu queria destacar também a questão aqui, né? Porque, embora o altar no Éden seja meio que, né, implícito ali, que teve um sacrifício, óbvio que teve, né? Mas já a partir de Noé você percebe isso abertamente, né? Sim. Como parte de um costume, né? Já havia antes, imagina. Por que Noé, quando ele sai da arca, ele vai lá e faz um sacrifício? Porque ele fazia antes. Já era uma coisa recorrente, né? Caim e Abel faziam, né? Ele até menciona, né, também no livro Estado da Redenção, que eles faziam o altar de sacrifício perto do jardim. Já pensou, cara, fazendo ali e pensando, a gente não pode estar mais lá, né? Mas a gente acredita que foi feito por nós, que aquelas vestes foram dadas para nós, elas podem resolver tudo. Podemos estar diante de Deus de novo, né? E isso passou a ser uma coisa meio que recorrente, né? Aí você percebe isso na experiência de Noé, né? Quando, depois dos dias que eles passaram dentro da arca, ele sai, a primeira coisa que ele faz, monta um altar, sacrifica um cordeirinho, né? E isso começa a ser uma questão meio que recorrente ao longo da Bíblia. Os patriarcas faziam isso também, né? Abraão, por onde ele passava também. Você percebe toda vez que Deus queria chamar o povo para pensar nisso, né? Para situar eles no tempo, né? Fazer eles pensarem na salvação, na ação de Deus para salvar o ser humano, ele sempre pedia para fazer um altar, né? E é interessante, achei legal demais aqui, ó. Assim, quando reservamos um tempo para pensar em nossa devoção ao Senhor e fazemos planos para encontrarmos com Ele, montamos um altar que revela quem Ele é. Então, toda vez que a gente pensa, cara, eu preciso separar um tempo para Deus. Eu preciso pensar e me relacionar com Deus. Eu preciso ter uma atitude para isso, senão não vai acontecer esse relacionamento. Toda vez que a gente faz isso, embora não tenhamos um altar físico, né, botar ali pedras e tal, que hoje não é mais necessário,
A mesma atitude que era feita no passado é a mesma atitude feita hoje. Quando a gente dedica tempo para esse encontro, para esse relacionamento, para restaurar isso de novo, a gente está vivenciando essa experiência daquela referência do altar que nos faz pensar no que Jesus fez por cada um de nós, né? No altar do Éden, Deus poupou um alto preço, né? Pagou, perdão, um alto preço para reconciliar os seres humanos perdidos com ele. E esse foi apenas o começo da demonstração de seu amor sacrificial por nós. O sacrifício feito no Éden foi apenas uma pálida sombra do verdadeiro e completo sacrifício que seria feito por Jesus na cruz do Calvário. Como você mencionou, né? Já estava tudo planejado. Aquela referência, aquela marcação no começo lá, já era para dizer, olha, vai acontecer algo muito mais grandioso para garantir a vocês essa segurança, né? Deus planejou nossa salvação muito antes da gente nascer. É o que diz a Bíblia, né? A lição tem uma perguntinha no final aqui. Vale a pena, né? Como é que você se sente em saber que Deus já havia planejado tudo, né? Já tinha planejado uma solução caso a gente viesse a se afastar dele. Então, o altar já começa a fazer a gente pensar nessa referência no tempo e no espaço a respeito dessa ação de Deus, dessa demonstração do amor de Deus por cada um de nós. A palavra-chave da semana é altar, que é um lugar de sacrifício, lembra? É um lugar de compromisso, é um lugar de demonstração, é um lugar de amor, é um lugar de reconciliação, de pagamento, né, do preço do pecado. É isso que o altar representa. Então, a história da tragédia humana aponta características que parecem nos acompanhar através dos séculos, né? O senso de autorresponsabilidade do paredênico foi zero quando Deus os abordou após a queda, né? Interessante, né? E nós é do mesmo jeito, né? Às vezes a gente não tem noção do que o pecado representa para Deus, né? Do que o pecado causou para Deus, do preço que Deus teve que pagar. E embora a gente não tenha noção, como também Adão e Eva não tiveram a princípio, a gente tem a tendência a terceirizar a culpa, não sei o que e tal, a verdade é que Deus não ligou para isso. Igual lembra do filho pródigo? Eu pequei, quando o céu até... Eu não quero saber disso não. Traz roupa aqui, traz roupa, traz anel, traz calçado. Você está em casa, brother. Você está perdoado, porque talvez você não tenha nem noção. Como eu sei, eu vou pagar, tá? Eu vou ter que pagar porque eu sei o prejuízo que esse negócio causou. Para que você entenda, eu vou me sacrificar para que você entenda o quanto isso é sério. E o altar era essa referência para o ser humano entender que pecado causa morte, né? Que um preço tem que ser pago. Bom, eu queria pedir a vocês que nos ajudassem aqui a construir a nossa rede semântica, começando pelo Ed Nelson. Qual que é o seu texto aí e qual é a palavra-chave que você queria acrescentar na sua rede semântica? Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia em Gênesis 26. Beleza? Vai lá. Gênesis 26, de 23 a 25, que diz assim: Dali subiu para Bérseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, altar é adoração. Top demais, muito bom. Adoração, beleza. Altar, adoração. Então, toda vez que alguém fazia um altar, ele estava reconhecendo que Deus ou só Deus merece ser adorado, né? Sim. Então tem a ver com adoração também. Sofia, teu texto, tua palavra. Meu texto é 1 Reis 8, 22 Beleza. e 54. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. 54. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Então, de altar eu tirei oração. Interessante. Beleza, então, altar também, com uma experiência de Salomão, é um lugar também de oração, de reconhecimento, né? de confissão, de reconhecimento de que é Deus, né, quem chama, no caso de Salomão, né, reconhecimento dos cuidados, a bênção de Deus, a provisão de Deus para construir o templo, aquela coisa toda, né?
E ele fez, inclusive, em outro momento, né, ficou mais de 1.000 animais, né? Imagina, era muito louco isso, né? Não que Deus tenha pedido isso, né? Mas a seriedade que ele tinha em relação a essa questão da adoração a Deus, né? Que deveria ser contínua, depois o templo é estabelecido, seguindo as orientações de Moisés e tal. Então, o templo era uma referência à verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus, né? E também no lugar de confissão, de intercessão, de adoração, de reconhecimento, de gratidão. E Vinícius, teu texto, a palavra. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 27, no versículo 4, que diz: quando isso acontecer, essa é a minha palavra, acontecer, tá? Mas eu vou terminar de ler aqui. E vocês estiverem do outro lado do Rio Jordão, levantem estas pedras no monte Ebal, como estou mandando hoje, e as pintem com sal, que foi uma construção de um altar ali, né? Então, a minha palavra é acontecer, né? A ideia de acontece, que quando acontece algo, né? Na realidade, que quando acontece esse altar, a gente constrói esse altar na nossa vida com Cristo, acontece uma mudança, né? Por exemplo, nós estamos predestinados à morte, mas quando eu construo um altar de Cristo sobre minha vida, aceito a justiça dele, acontece essa mudança de morte para a vida. Ok, muito bom. Então, a aceitação, né, do sacrifício de Jesus no nosso lugar. Eu colocaria também nesse episódio aí, né, memória. Porque a ideia de Deus em construir, olha, Josué, quando você passar o Jordão, faz um altar para que o povo lembre, para que eles não esqueçam, que as gerações não esqueçam, para que as tribos, cada pai representava uma tribo, tá? Pegaram a pedra, inclusive, lá do próprio Rio Jordão e tal. A ideia era fazer com que o povo não esquecesse, né, do sacrifício que seria feito, do que foi feito para que eles tivessem direito, aquele privilégio, né, de agora possuir a nova terra, aquela coisa toda. Então percebe quantas coisas o altar, né, como foi no passado e agora também, quando ele é construído, o que é que isso representa, né? Deus queria que a gente não esquecesse, né, o que ele foi capaz de fazer por cada um de nós, né? Até a própria história de Adão e Eva, né, diante daquele momento, quando o primeiro altar é feito, Deus não fez perguntas, né, no sentido de constrangê-los ou coisa parecida, né? Ele fez perguntas, né, chamou a consciência deles os fatos, né, do que havia acontecido, né, que ele já havia orientado que iria acontecer, a consequência disso, né? Mas em nenhum momento Deus ofendeu ou feriu eles, né? Já de frente para a serpente falou assim: maldita, você é maldita, e a partir daqui eu vou fazer uma separação, uma inimizade entre meu povo e você. Aliás, vai vir alguém que você até vai ferir, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Você vai morrer. Para Adão e Eva, não. Teve consequência, vai passar a ter dor, não sei o que, agora vai ver sobre a tutela do seu marido. Adão, agora você vai ter que trabalhar, vai ralar, vai sofrer, cara. Agora você vai ter. Aí vai morrer no final, tá? Vai ter que suar agora para ter o pão de cada dia. Mas para vocês tem esperança. Então o altar era uma fonte de Deus falar assim: olha, eu vou pagar o preço para vocês continuarem a ter esperança, tá? A terem vida e vida eterna. Então o altar, ele tem um significado muito, muito importante para Deus, né? Então ele estabeleceu, né, um altar, colocando imediatamente em prática, no evangelho, pronto desde antes da fundação do mundo. Deus os criou, mas Deus também os retirou do jardim, a fim de não se tornarem pecadores eternos pelo contato com a árvore da vida. Deus pensou em tudo. Isso que eu achei fantástico a lição, né? Deus tinha um plano, estava tudo orquestrado. E se Adão usasse mal a sua liberdade, Deus já tinha um plano para poder restaurar. E o altar, esse lugar de sacrifício, fazia parte disso. Caminhando já para o final aqui, eu queria pedir ajuda mais uma vez do Vides, né? Porque Deus, ele faz o primeiro altar, ele sacrifica, né, o cordeiro que representava seu filho, e agora a verdade é que ele ele faz isso para que a gente veja o exemplo, para a gente fazer o mesmo. Uhum. O que Deus queria nos ensinar, Vides, quando ele estabeleceu o altar? Exatamente, né? Deus sempre toma essa responsabilidade de fazer primeiro, e a partir disso a gente aprende, né? O escritor veio até mencionando também uma história pessoal aqui, dizendo que certo dia, né, ele viu o tênis do filho dele sujo, o filho tinha 15 anos aí, e aí ele chamou, né, e disse, até diferente o nome do filho, né, DJ, né? Uma sugestão de nome pro seu filho, tá, DJ? Ele falou, o escritor falou, né? DJ, seus calçados estão sujos, né? E aí ele assentiu com um olhar que parecia dizer que não tinha ideia como fazer, o filho, no caso, né? Como é que eu faço isso, né? Uhum. E aí, outra parte da lição vem falando que raramente Deus faz algo
pelos seres humanos que não sirva como exemplo para a gente seguir. Desde o princípio da criação da humanidade até esse momento e tantas outras coisas, até os nossos próprios atos, né? Quando a gente faz algo, poxa, errei. Você aprende, é um exemplo a não ser seguido. No caso, Deus sempre faz e nos dá o exemplo primeiro de como a gente tem que executar alguma coisa, né? E o título dessa lição de quinta fala, observe-me fazer, né? É o que Deus tem feito. E o maior exemplo que a gente tem, né? De tudo da história, foi o próprio Jesus Cristo, né? A morte, a vinda dele aqui pra Terra, perfeito? Já era abrir mão de alguma coisa? Com certeza. De tudo, né? Abrir mão Com de certeza. tudo. Só disso a gente já aprende muita coisa. A forma que ele trilhou aqui, como ele falava, como ele executava, como ele agia, era um exemplo a ser seguido. E o maior de todos, a morte na cruz, para nos dar a salvação, né? Então, a todo momento, Deus, como um pai, nos ensina um exemplo a ser feito aqui nessa terra, né? Então, durante essa história, a gente, assim, não é falta de exemplo, a gente tem diversos e milhares de exemplos a seguir, olhando para a vida de Cristo. Uma coisa interessante também, de um exemplo que eu acho muito bacana, é até o próprio santuário, né? Que Deus fez ali um exemplo do santuário celestial. Então, nós temos diversos exemplos aí espalhados pela Bíblia, e Deus sempre provê como fazer tudo isso. Eu achei muito legal a lição mencionando isso aqui, né? Porque a gente tem essa coisa, né? De que Deus é amor, Deus me ama e tal, né? É verdade, né? Que ele tomou iniciativa, ele que deu seu filho para morrer por nós, providenciou os vestes para a gente cobrir nossa vergonha do nosso pecado, né? Substituiu literalmente nosso lugar. Na cruz ele morre nu. Adão se sentia nu, perdido, envergonhado. Jesus morre literalmente nu, assumindo o lugar do pecado de Adão, cara. E dá a roupa dele para os soldados, já pensou? Ele falou, vão sortear minhas roupas. E era boa roupa, né? As vestes de Jesus, né? Tinha um valor muito grande. Mas ele assume o lugar do pecador. Então o altar, ele é sinônimo de entrega, cara, de sacrifício. Não existe altar sem sacrifício. É como se Deus falasse assim, olha, para eu salvar você, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu tive que abrir mão da minha reputação, porque eu passei a ser questionado. Deus só pode ter cometido um erro muito grande, porque tá tentando tapar o sol com a peneira, né? Ele não era obrigado a fazer nada. Ele não tinha necessidade moral nenhuma de vir aqui e pagar nada por nós, porque ele tinha orientado tudo, o contrato estava claro, não tinha nada assim. Não sabia que era assim, estava lá tudo especificado, se você fizer vai ter isso. Mas mesmo assim ele abriu mão, né? Abriu mão da sua glória no céu, abriu mão de uma vida ao lado do seu pai, né, eternamente, se tornou um ser humano, morrendo em nosso lugar. E talvez a grande lição importante disso Deus, ele abriu mão de tudo para poder restaurar, né, restabelecer o caráter do seu pai, né, vindicar o caráter do pai dele e também, obviamente, nos salvar, né? E eu achei interessante, Davi fala assim, o rei Davi entendeu esse princípio, né? Se recusou a apresentar a Deus um sacrifício que não lhe custasse nada. 1 Crônicas 21, verso 24. Ou seja, sacrifício é um preço, cara. Tem um custo. E eu achei muito importante, né? Uma pergunta para nós aqui. A gente queria terminar já pensando nisso aqui, né? Do que você está disposto a abrir mão por Deus? Do que você está disposto a abrir mão por Deus? Porque Deus abriu mão de tudo. O altar, o sacrifício é uma proteção. Eu abri mão de tudo para poder salvar você. E a gente, do que a gente está disposto a abrir mão? Você ia falar, Sofia? Em uma das lições, eu não lembro qual, mas em uma das lições passadas Da temporada anterior e tal, né? Isso, do primeiro trimestre, Uhum. tinha uma pergunta no final, foi na sexta-feira, sobre o quanto não, que falava sobre quanto pesa o que você precisa sacrificar para amar a Deus e servir a Deus, do que com o peso de uma cruz, de ter morrido numa cruz, de ter deixado a glória, a excelência, tudo de mais grandioso. O que pesa mais? O que sabe? E hoje eu acho que a gente deve parar para pensar, nem que seja um minuto, assim, o que eu hoje estou fazendo para Deus? Do que eu estou abrindo mão, né, cara? Do que eu estou abrindo mão? E, tipo, ele morreu na cruz por mim. Ele sofreu, ele teve um período muito difícil ali. Porque ele veio, deu exemplo, tudo. E ele sofreu numa cruz, principalmente. Foi muito maltratado. E o que hoje eu tenho que deixar de lado? Um TikTok? Uma música
herege, Banal, né? um livro que não condiz com o que eu acredito, a gente tem que pesar essas coisas, porque Jesus, ter morrido numa cruz é algo tão grandioso, é algo tão... A gente não merece. E às vezes eu fico encantada com isso, porque eu sou falha, nós somos falhos, e a gente erra a cada 5 minutos, mas Jesus foi lá, morreu, sofreu, e hoje eu só preciso deixar o meu orgulho de lado, a minha preguiça de lado. E isso é algo que, esse sacrifício de Cristo, a gente tem que lembrar sempre, sabe por quê? Porque às vezes, assim, nós cristãos, não é fácil a vida andar com Cristo. Desculpa, não é fácil, sim. né? E às vezes, por aceitar a Cristo, eu tenho que abdicar, tenho que deixar muitas coisas que isso me leva, às vezes, um sofrimento, ou às vezes a minha carne me bater, sabe? E às vezes a gente fica, e eu me pego pensando, falando, poxa, Senhor, nossa, olha isso que eu tô passando, tem misericórdia de mim, né? Me ajuda nesse momento, porque não é fácil, né? E às vezes a gente se esquece de olhar para Cristo, por aquilo que ele já passou. Se você olha para Cristo por aquilo que ele já passou, automaticamente isso já é um alívio. Já é uma resposta que a gente precisa em momentos de tentações, em momentos de dificuldades. E é isso, tomar na nossa cruz, né? Por isso, né, que a base do sacrifício é o amor, né? É uma Com resposta de amor, né? E quando você ama, cara, o sacrifício não é um peso. É uma demonstração de amor, né? De reconhecimento, né? Uma garota me ligou, né? Cara, tô com dificuldade, tô até orando por ela, inclusive, né? Pastor, o emprego dos meus sonhos, né? Ser comissária de bordo, uma grande empresa de aviação civil no Brasil, né? É uma grande do mundo aí. É do mundo da aviação. E não vai ter o sábado, vai ter uma escala que vai cair na sexta-feira à noite. E ela mandou um áudio pra mim e tal, eu queria conversar e tal, tava até meio corrido, mandei um áudio pra ela grande, olha, eu vou te mandar um áudio aqui. Mas não posso te falar nada diferente do que eu te ensinei, do que eu te falei no dia do teu batismo. Não posso, o que eu vou falar diferente? Eu vou falar, confia em Deus, cara. E se eu tiver que sacrificar seu emprego para você ser fiel a Deus, guardando o sábado, vá sem medo. Você está autorizando o céu a cuidar de você. Essa é a proposta, é a ideia de Deus, né? Então, na realidade, nós não podemos imaginar ou conceber a ideia de alguém que quer servir a Deus sem sacrificar nada. Alguém que quer dizer que eu amo a Deus e não entregar nada, abrir mão de nada. Vai ter que abrir mão do eu, vai ter que abrir mão de um pecado, vai ter que abrir mão de às vezes, de um relacionamento, de uma proposta de emprego. E, na real, tudo que Deus pede pra gente deixar de lado não faz bem pra gente. Nada. Isso que é interessante, né? Ele deixou tudo de bom pra vir aqui. E o que ele pede pra gente sacrificar pra ele, ou por amor a ele, não é bom pra gente. É curioso demais, né? Mas são coisas que a gente gosta. Então, em outras palavras, né? Você entregar uma oferta para que o evangelho avance no mundo, você está tirando do seu suor. Mas, Senhor, o Senhor fez muito mais. Então, na realidade, o que Deus está dizendo para nós em relação ao altar é: eu abri mão. O que você vai abrir mão também? O que você vai fazer para poder me seguir? Fazer no sentido de abrir mão, né? Para seguir a Deus. Então, eu ia só comentar também, continuando nessa mesma linha de raciocínio que a gente está, e às vezes a gente acha que esse abrir mão de se sacrificar é apenas uma vida de sofrimento. Verdade. Cadê a câmera que tá me filmando? Tá ali, né? É. Fala assim, ó, meu amigo, as maiores coisas e mais incríveis que eu já vivi na minha vida, elas começaram depois que eu tomei uma decisão de sacrifício para Deus. De abrir mão de alguma coisa, né? Porque eu falei, Deus, tá bom, eu quero muito isso, mas eu não quero que seja da minha forma. Eu sacrifico isso, eu quero que seja da tua forma. E isso abre uma porta tão imensa de Deus falar, filho, é agora que eu vou te abençoar. É agora que eu vou trabalhar assim na sua vida, sabe? Por exemplo, essa ideia de missão. Cara, eu jamais imaginei na minha vida que eu viajaria para países e conheceria culturas, ou nem sequer falar outro idioma. Mas a partir do momento que eu falei, Senhor, eu tenho meu trabalho, sabe? Eu tenho tudo, eu tenho uma vida boa, eu tenho meus amigos, mas eu deixo tudo para te servir. Amém. E aí foi o ápice da minha vida. Sensacional. É isso aí. E é o que Jesus também, imagina a alegria que ele tem, né? De poder ver a gente hoje falando dele, né? Do amor dele, aceitando o que ele fez por nós. Lembre-se, tá? Altares são lugares de sacrifício. É isso que representa.
algo precisa morrer se desejamos viver em comunhão íntima com Ele. Então fica aí a dica, fica o desafio para mim e para você também. Gente, agora acabou o tempo mesmo, a produção está aqui no meu ouvido direto, já foi. Então eu queria ouvir rapidamente aqui, considerações finais, o que você tirou, extraiu, né, o néctar aí, e eu queria que você desse o seu recado final para a galera que está assistindo, porque a lição termina, o consenso da lição é que Deus espera que a gente tenha consciência, nós não temos um manto próprio, né? O que nós temos é dado por Deus, para poder nos dar o direito de ter de novo acesso à presença dele. Considerações finais, começando aqui pela Sofia, rapidez, que é destacada sexta-feira, compartilhando aí com a gente. Vou ser bem breve, mas de toda a lição, o que fica mais marcado, o que fica de lição, né, é que nós precisamos deixar outras coisas para seguir a Cristo. Amém. Assim como o Virgis fez, ele falou, Senhor, a minha vida é tua, agora eu quero te servir, então o restante não importa. A gente precisa tomar essa decisão, a gente precisa construir altares para que a gente lembre dos momentos em que Jesus nos abençoou, Deus nos abençoou e esteve conosco. Muito bom. Virgis? Cristo fez um sacrifício para satisfazer as exigências da justiça que o preço do céu teve de pagar pelo resgate do transgressor de Jeová. E o que essa lição fala é sobre exatamente esse sacrifício que Cristo fez, né? Por amor a nós, né? E se eu amo a Cristo, eu tenho que fazer isso. Não vou conseguir nunca fazer ao mesmo ponto que ele fez. Mas há um ponto que eu, como ser humano, eu consigo. Então, sacrificar é ter fé naquilo que Cristo fez por mim e fé na salvação que Cristo tem para mim. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Abrir mão de qualquer coisa para seguir Jesus, né? Sensação. Considerações finais, Ednelson? Sobre o manto próprio e as considerações finais da lição, nós devemos entender também o sacrifício que Jesus fez por nós e o que nós podemos ofertar para Ele. Devemos ofertar o melhor. Amém. Sempre. Então, você que está nos assistindo, oferte para Deus o melhor que você tem. Não faça o... Eu tenho um irmão na igreja... Que sobra, né? Exatamente. Eu tenho um irmão na igreja que é tipo assim... Às vezes nós adoramos a Deus com o mínimo. O mínimo. Qual o mínimo? O mínimo é ler a lição. O mínimo é ler a Bíblia todo dia. Eu faço o mínimo para chegar ao céu. Não. Dê o melhor. O melhor para Deus, porque Ele deu o melhor por ti. Sensacional. Pastor, Deus tocou no meu coração aqui, falar um minutinho. Porque essa mensagem aqui alcança muitas pessoas, né? Eu tenho amigo de Aracaju que mandou mensagem, falando, nossa, eu te assisti num podcast. Então eu queria só falar assim, que a gente comentou sobre essa ideia de missão e que eu fiz missão. E não sei, pra mim, em um momento eu tava na igreja, sempre sendo líder de ministério, fazendo tudo isso. Deus começou a tocar no meu coração que eu tinha que fazer algo a mais. Foi a mais daquilo que eu já fazia. Foi aí que tudo se iniciou. E eu queria falar pro pessoal que tá assistindo, que se você sente que Deus tem um chamado a mais para você, daquilo que você hoje já faz, né? Para sair da sua zona de conforto, talvez ser um missionário transcultural, para entrar em contato, né? Entrar em contato, Sim. Pode acessar, enfim, minha rede social vai estar aí no início, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre isso, e a gente bate um papo sobre isso aí e guia, né? Nesse ponto aí, eu tenho certeza que vai ser uma decisão, ou a melhor decisão da sua vida, né? Então, Sensacional. Olha pra gente ir, Virgis. ora. Pai amado, Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso Amém. que nós tivemos aqui, Senhor. É sempre maravilhoso poder relembrar do teu amor por nós, dos teus ensinamentos, Pai, que o Senhor fez desde o princípio, desde o início da existência da raça humana, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Nos perdoe por cada erro que nós temos cometido. Infelizmente, a gente não consegue fazer vestimentas por si próprio, Pai. O que a gente consegue é pedir a Ti, Pai, para que o Senhor construa vestimentas de justiça para nós, com a Tua justiça. Amém. Então esteja conosco, nos capacite, Senhor, cada vez mais para sairmos das nossas zonas de conforto e fazermos sacrifícios para Ti com a nossa própria vida. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos em nome do amor do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Virgis. Aí. Obrigado, Ednelson. Valeu, Obrigado. Sofia. Top demais, hein? E obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Tá aí pensando, ouvindo esse bate-papo aqui em torno da Bíblia. E quem sabe até tomando algumas decisões. Não é possível viver uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento íntimo com Deus, sem abrir mão daquilo que te afasta dele. Então, não tenha dúvidas que esse altar seja reconstruído na sua vida, que seguir a Jesus seja realmente sacrificar o eu a cada dia,
talvez até um plano pessoal e deixar Deus cumprir a sua vontade, seu plano, o seu desejo na sua vida, porque é o melhor para você. Ele abre mão de tudo e pede para que você corresponda também, como eu também corresponda à altura daquilo que Ele quer para cada um de nós. Que Deus abençoe você, não esquece de compartilhar esse conteúdo nas nossas redes sociais, com seus amigos também, e também espero que você esteja crescendo como a gente também aqui, na nossa compreensão da adoração, do tipo de adoração que Deus espera que a gente tenha com Ele e reconstrua esse altar, quem sabe está quebrado, tá desconstruído na sua vida aí de relacionamento, de intimidade com Ele. Que Deus te abençoe, nos encontramos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!